Variação tonal e degradê. Nesta aula, nós vamos fazer uma transição que só foi perceptível na história da arte a partir do século XVII. É a transição do desenho linear para o desenho pictórico. No estilo linear, se vê, como o nome diz, em linhas, onde o artista divide cada parte do objeto uma da outra através de uma linha. Mas no estilo pictórico, o artista faz essa divisão em massas de sombra. Para ilustrar melhor essa diferença, observe a pintura de Botticelli, o detalhe de O Nascimento de Vênus, datado de cerca de 1485. Veja que nessa pintura, cada parte está acabada em si mesma. Olho é olho, boca é boca, cabeça é cabeça, cabelo é cabelo. Cada uma está dividida por linhas. Já agora, quando vamos para 1639, temos o autorretrato de Peter Paul Rubens. Agora perceba que na parte do cabelo, nós não sabemos bem aonde termina o cabelo e começa o chapéu, ou aonde é o fundo e se separa do bigode, ou a barba da sombra da barba. Aqui nós temos um belo exemplo de um desenho pictórico, onde nós vemos as manchas, em especial uma mancha entrando em outra. Essa é a principal diferença entre o estilo linear e o pictórico. Mas é óbvio que isso não se aplica apenas à pintura, mas também ao desenho, como podemos ver no contraste do desenho de Hans Robben para o desenho de Rembrandt van Rijn. Vou lhe falar agora um pouco sobre o esfuminho. Não vou dar uma explicação muito delongada ou contar a história desse material, mas vou me ater a ensiná-lo o modo de uso básico. Aqui eu estou mostrando umas 3 categorias intermediárias de esfuminho. Seria o número 1, o número 3 e o número 5. Geralmente no seu kit vai o número 2 ou o número 3, que seria essa largura aqui. Conforme explicado na apostila, usando-se as palavras de José Parramon, nós devemos fazer uma sombra uniforme desde o início e não tentar fazer com que o esfuminho magicamente transforme um degradê ruim num excelente degradê. José Maria Parramon disse: "Não espere nunca conseguir um cinza uniforme perfeitamente harmonizado, sem sombras, se não parte desde o princípio de uma harmonização feita já no lápis. Não confie em arranjá-lo depois, com o esfuminho, porque terá que trabalhar muito mais e, no fim das contas, se arrependerá." Então é ilustrado aqui por ele mesmo de 3 maneiras, 3 manchas. Primeiro eu irei usar uma sombra já harmonizada, uniforme. Estou tentando tomar cuidado para não deixar espaços e nem deixar a folha marcada. Ao lado vou usar um pouco de mais força e deixar espaços. E aqui bem mais forte e com espaços. Vou usar um esfuminho, então veja que ele também já deixa uniforme. Meu objetivo principal é tapar um pouco desses buracos. Veja que deu para aliviar mais, mas ainda a gente vê as linhas ali. E por último esse que está bem forte. Veja que nos 3 casos eu consigo tirar bem a impressão das partes brancas, pois o esfuminho vai sujar o papel. Mas as marcas de lápis que eu deixei, essas não podem mais ser apagadas, principalmente quando elas foram feitas muito fortes. Uma vez com o esfuminho sujo, você pode limpar o seu esfuminho rolando ele aqui, mas você também pode usá-lo assim para às vezes fazer alguma pequena mancha que você queira. Mas lembre-se que a função principal do esfuminho não é fazer as sombras, é esfumaçar ou deixar o seu desenho com um aspecto de fumaça. Irei usar basicamente o 2 e o 4B. Pegando o lápis bem longe da ponta, irei fazer o fundo. Vamos fazer um degradê, começando aqui de um tom médio, e ele vai sumir, ou seja, nós vamos ficar sem a linha do horizonte. Sempre vá comparando o tom. Esse degradê tem que chegar aqui mais escuro que o céu. Se aqui já começa desse tom, eu chego à conclusão de que esse tom vai precisar escurecer ainda mais. Aqui temos um degradê em diagonal. Aqui eu vou isolar a parte onde eu sei que é todo escuro, chapado. Lembrando que onde a sombra é chapada não precisa se usar esfuminho. Agora eu vou começar a usar os poros do papel a meu favor. E vou dando pequenas batidinhas, para dar esse efeito mais de pedra.
Fiz aqui o tom de base. Essas partes mais escuras é onde na rocha houve uma erosão maior. É onde há uma depressão na rocha. Já estas partes mais claras são sobressalências da rocha. Isso aqui obteremos um pouco mais à frente. Chama sombreamento por extremos. Veja que eu defini o tom da montanha mais escura e agora da montanha mais clara. Qual o objetivo? É evitar erros de tons. Cuidado para não começar um diálogo crítico, pensando, eu não sei fazer, não vou acertar. Antes, procure saber aonde você errou. No meu caso, eu errei porque eu não fiz essa montanha aqui. Então agora eu estou tendo que diminuir essas e ao mesmo tempo saber exatamente onde foi que eu errei para eu poder achar a localização correta dela. Depois que eu ganhei uma certa segurança com o esboço, eu começo a me preocupar agora com o tom certo. Vou ajustar o tom dessa montanha. Veja que ela não tem textura, apenas uma mancha quase que uniforme. Mas o mais importante é que essa montanha tem que ficar bem dividida dessa. Veja que essas duas não. Aqui ela só tem uma divisão por causa de um degradê que ela tem aqui. O que é que está errado? É esse tom ou esse? Se esse daqui tem que dividir desse, então eu tenho duas opções. Ou escurecer esse ou clarear aquele. Mas antes de eu decidir por um, eu tenho que saber aonde é que eu errei. Então eu vou isolar aqui minha visão, vou tentar olhar só para cá e logo olho para aqui. Fico fazendo esse movimento com os olhos. Feito isso, eu percebo que esse tom aqui está um pouco escuro. Então vou usar um pouco da borracha, com a pontinha dela. É lógico que se você tiver uma lapiseira borracha como essa, que é uma Tombow Mono Zero, fica mais fácil de você apagar cada detalhe, principalmente se você cortar a ponta dela chanfrada. Mas eu estou dando prioridade sempre a fazer com a borracha assim, para que você entenda que é possível fazer com essa borracha. Você só vai precisar ter um pouco mais de trabalho, porque evidentemente uma lapiseira borracha lhe dá mais precisão. Aqui eu já começo usando um 4B para ficar mais os poros do papel, para dar essa impressão já da rocha em erosão. Agora o tom de base, o tom local. Começo a dar um polimento também com 2B por cima dessa montanha, já para também tirar o branco. Por que eu tenho que fazer isso? Para quando eu fizer as ondas aqui, ela poder chamar mais atenção para o branco lá. Isso também vai desfocar um pouco as montanhas, os paredões de rocha. Tu veja que eu passo a sombra de um paredão para o outro, para não ficar uma linha aqui divisória muito forte, como que está acontecendo agora. Perceba que o céu ficou bem clarinho agora, bem diferente de quando começamos, quando aparentava bem o céu e parecia até que a gente tinha escurecido demais. Isso a gente chama de contraste simultâneo. Veja que se ficar um caminho todo certinho, aí dá errado. Tem que ser nas incertezas aqui. E novamente, se usássemos uma borracha Mono Zero, tudo simplificaria. Então essas ferramentas, digamos, mais modernas e tal, elas têm sua serventia e elas facilitam as coisas. Mas a falta delas não impossibilita um bom desenho. A solução para os seus problemas vai ser desenvolvimento de técnica. Veja que tem que estar com a pontinha bem afiada a borracha. Você tem que lembrar que, como disse Lenine, o que é bonito é o que persegue o infinito. Mas eu não sou. Eu não sou, não. Eu gosto é do inacabado, o imperfeito, o estragado que dançou. Eu quero mais erosão, menos granito. Namorar o zero e o não. Eu não quero a gravação. Não. Eu quero o grito. O problema é você não fazer uma linha assim branca. Faz um ponto, faz mais na frente. Espalha ele para lá. Faz em outro lugar agora. Este primeiro quadro mostra a fase que você deve estar agora. Nesta fase, o desenhista não consegue distinguir uma parte da outra apenas com as sombras. Por esta falta de habilidade, ele coloca uma linha onde ele divide uma parte do desenho da outra. O que é necessário fazermos? Num desenho com luz e sombra, não deve haver uma linha divisória. Quando o desenhista faz isso, é por falta de conhecimento ou de habilidade. Já aqui nesse desenho, temos uma imagem dividida com uma escala tonal, assim como o anterior. Só que agora nós não temos mais uma linha que divide uma parte da outra. Assim, neste quadro há diversidade de tons. Mas o que ainda falta nesse quadro? Não há degradê.
dentro de cada área. Chamamos a isso de desenho chapado, como se estivesse reto, não há profundidade, uma ideia de volume real. No terceiro quadro, onde temos o nome degradê, agora temos uma passagem gradativa de um tom para outro. Não só temos a escala tonal do primeiro e do segundo, mas dentro de cada área, a passagem de tom é gradativa de um para o outro. Aqui, as áreas não são todas do mesmo tom. No quarto, acrescentamos um elemento, o esfumaçado. Veja que agora, além de eliminarmos por completo a linha, nós também não vemos muitos poros do papel. Vamos exercitar agora a nossa escala tonal, com esse desenho bem simples. Conforme você vê nos desenhos abaixo, comece com os tons mais leves. Cada vez que for colocar um tom numa área, coloque-a também no quadro ao lado. O primeiro quadrado você deve pular, pois representa as partes brancas do desenho. Mas lembre-se, antes de tudo, faça um esboço bem leve e aplique um tom leve só no fundo. Daí, passe para cada montanha. Usando o lápis 2B, começamos pelo esboço. Use os quadrados como referência. Vamos pular o primeiro quadrado. De acordo com a figura 2, colocamos esse mesmo tom no fundo. Segurando o lápis longe da ponta. Como eu achei que passei um pouco do tom, usei um pouco da borracha, só tocando no papel. Da mesma forma como eu precisei demorar muito aqui, nesse último tom, para conseguir chegar num tom bem mais escuro, é bem provável que aconteça o mesmo ao sombrear esta última parte mais escura. É necessário passar o lápis várias vezes sobre o mesmo lugar. Enquanto aqui fizemos com uma escala tonal dividida, cada área tem apenas um tom uniforme, nós iremos fazer agora com um degradê, uma passagem suave de um tom para o outro. Em cada área também dessa, nós teremos uma variação tonal. Vou reforçar os tons mais escuros. Note que com 4B eu não vou até lá em cima. Fico apenas nas partes mais escuras, tomando cuidado para não ficar uma divisão de um tom para o outro, como aconteceu aqui no caso da escala tonal. Aqui foi necessário fazer isso, é de fato dessa forma, mas aqui a passagem tem que ser suave. Então, assim como de cima, primeiro vou fazer o tom bem claro aqui no céu. Para dar aquele efeito de fumaça, nós iremos usar o esfuminho. Faça pequenos giros para que o grafite vá penetrando nos poros do papel. À medida que os tons vão se misturando, eu vou aumentando a tonalidade de algumas montanhas para que possa separar uma montanha da outra. É um constante desafio não deixar uma linha, ou ao menos uma sombra mais escura, perto das bordas ou dos contornos de cada montanha. Veja que essa agora se perde para dentro da outra. Ela vai formando um degradê onde ela chega a se perder ali. Essa área aqui é a área mais escura. É mais ou menos a área aqui do degradê onde pega o preto, ou seja, o tom mais escuro que o lápis de grafite consegue fazer. Ao mesmo tempo, não faça uma linha também aqui. Fiz um tom escuro, note que há uma divisão aqui, como se aqui fosse outra montanha. Então agora é necessário espalhar essa sombra. Cuidado para não deixar traços. Vou voltar para o 2B para dar um polimento, ou seja, tapar esses pequenos poros. Fazendo giro no esfuminho, eu vou esbatendo um pouco aqui a sombra. Não se preocupe em fazer a textura da água. Apenas o tom mais escuro começa embaixo e vai num degradê para cima, aqui para poder fazer a linha da divisão da água para as montanhas. Agora, com pequenas batidinhas, você pode dar esse efeito de onda na água, de movimento. Como dizia Matisse, é a imaginação que vai dar forma ao quadro. Então não fique preocupado como fazer o efeito de água. Apenas pense nessas manchas e repare que há pequenas áreas, pontinhos. Isso no contexto vai dar a ideia geral. Se você for mais preocupado com a estética de sua apostila e não queira que fique essas partes sobrando, poderá fazer isso. Sempre tem que partir da folha que você sobrepôs para fora, nunca para cá, para dentro da folha, em direção à folha. Viu? Se eu fizer isso, vai descobrir. Então sempre assim, sempre daqui para lá. Gostou dessa aula? Espero que sim. Nela nós aprendemos 4 coisas muito importantes. Primeiro, nós vimos um desenho dividido por linhas.
Nesse estilo linear, vimos que em geral é feito por desenhistas iniciantes, por falta de habilidade. Quando queremos dividir uma parte da outra, acabamos colocando uma linha de contorno. Mas nós precisamos progredir nisso. Como? Por praticar a segunda parte que aprendemos, a escala tonal. Na escala tonal é quando nós dividimos um desenho em vários tons. É verdade que no primeiro exemplo também havia uma escala tonal, mas tínhamos uma linha muito nítida dividindo uma parte da outra. Nesse desenho falamos mais sobre conseguirmos fazer essa diferenciação de tom sem uma linha de contorno. Mas vimos um terceiro passo, o degradê. No degradê nós também temos tons variados, mas agora temos uma passagem gradativa. E no quarto vimos que para suavizar ainda mais isso, nós temos a técnica do esfumato. No desenho esfumaçado, as passagens de tons, além de serem gradativas, são suaves. E conseguimos fazer isso, no caso das técnicas secas, como o grafite, usando o dedo ou o esfuminho. Mas lembre-se que quando queremos uma sombra muito boa, precisamos fazer isso já no lápis e não esperar que o esfuminho resolva magicamente o nosso desenho. Muito do que falamos a respeito da diferença desses dois estilos, o desenho linear e o pictórico, foi extraído desse livro, Conceitos Fundamentais da História da Arte, de Heinrich Wölfflin. Esse livro foi publicado em 1915 e nele Wölfflin faz uma divisão excepcional desses dois estilos. Permita-me ler para você a página 26, onde ele diz: as possibilidades da arte pictórica começam no momento em que a linha é desvalorizada enquanto elemento delimitador. O que ele quis dizer? Exatamente o que vimos na aula de hoje. Quando nós começamos a compreender a imagem de uma determinada maneira, nós vemos que não há uma divisão como se braço é braço, perna é perna. Nós vemos que tudo está conectado. E quando nós começamos a perceber isso no caso das sombras, vemos que muitas dessas sombras passam de uma parte para a outra. Um pouco mais à frente, Wölfflin, falando a respeito das duas representações, a representação linear e a pictórica, ele disse: a primeira, a representação linear, representa as coisas como elas são. A segunda, como elas parecem ser. De fato, é isso que acontece no desenho pictórico. Mas não vá logo concluindo que, por conta disso, o estilo pictórico seja superior ao linear. Na realidade, como ele mesmo bem definiu mais à frente, essas duas escolas são como dois idiomas, onde tudo pode ser dito. Mas, independente de qual estilo você irá seguir, procure caprichar bastante nos seus desenhos. Faça o melhor que você puder. Não precisa ficar se comparando com outros, mas observe onde outros aprenderam técnicas que poderão lhe ajudar. Até aqui nós aprendemos bastante sobre luz e sombra. Vimos no início do curso a importância do esboço, mas é verdade que a luz e sombra é o que dá vida ao desenho. Então procure praticar muito o seu degradê, procure desenvolver o esfumaçado e ao fazer isso, execute bons e belos desenhos.